Deixa-nos conversa com o nosso sociólogo Li e terapeuta familiar também, Paulino Muniz. Hoje nós também fala sobre um tema ali bastante pertinente também, que fala sobre modo que nós educa o emocional do nosso filho. Não basta apenas amar, é preciso saber educar. Bom dia, Paulino. E obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Paulino, que já é de casa. Boa noite. Delicado e tentando trazer ferramentas para ajudar as pessoas a despertar e entender mais. Usa o microfone. Nós devemos para um tema e delicado que é para ajudar pessoas, pais encarregados de educação e entende muitas coisas. E também ajuda filhos a entender o desafio que seus pais estão passando no processo de educação. Principalmente no dia de hoje, né, que nós estamos falando de geração de 2000, que são um pouco mais frágil emocionalmente, se assim pode falar, para uma gosta nunca pode gritar com o menino, gosta nunca pode muito sano, para uma menino que se aguenta. Então, é um conjunto de situações que não tem que ter algumas orientações profissionais para não saber uma hora que não está lida com. Agora, será que a hora que não está ama nosso filho é suficiente para educar? E não necessariamente, porque uma coisa é amor e outra coisa é educação. E muitas vezes, caso que o grosso dos pais ama, mas no processo de educação, aquele pai se trata daquele que tem dentro dele. E muitas vezes, se me dentro de mim entende coisas negativas, se me dentro de mim entende traumas, entende mágoas, entende rancor, entende coisas que herda de minha passado, que bem de padrões familiares e de minhas pais, de minhas avós, pode se atacar para transmitir ao filho uma educação menos bom. E que se está fazendo com que, às vezes, aquela criança carrega seu traumas, carrega seu sofrimento, e que aos olhos dos pais não se está amando filho. E que aos olhos dos pais não se está educando filho. E muitas vezes aquele filho está lá arrebentado. Pode trazer a situação que a gente trabalha com nesse momento, de um adolescente que, ontem, adolescente manda mensagem: por favor, chama fulano, porque pode ser a qualquer momento pepo e fim a sua vida. Mas o papel de um adolescente de 17 anos, quadro de honra, um bom menino, mas que aquele mãe está falando, aquele mãe está mal, mas me que está manda regra si, ordem si, aquele outro si, aquele menino está arrebentado. Mas para aquele mãe é amor, aquele mãe que é educação que está dando. E isso pode ser que a qualquer momento esse filho pode que aguenta essa pressão. Então não tem N situações que o que não mesmo entende no processo de educação e que às vezes que a educação correta, a educação direito e não estou olhando que as famílias de classe média alta, uma família que está na igreja, uma família que tem boas condições econômicas, mas até da boa educação. Mas na verdade às vezes aquele pai com aquele mãe, se trata daquele que tem dentro dele e que se arrebenta a alma daquela criança e que também torna homem e mulher. E pode ser um bom alguém, um bom profissional, um bom outro, mas ele carrega traumas de sua infância, de sua adolescência para a vida toda. Uau. E nesse tipo, pegando nesse exemplo que eu acabo de dar ali, nesse tipo de situações ali, qual que seria o ideal, modo que seria o melhor comportamento de parte de nossos pais encarregados de educação? Olha, o desafio hoje é ajuda pais, ajuda adultos, ajuda professores a questionar em atitude, em comportamento, a entender em passado. E porque se nunca entende, porque aquele país está ali que está conta, e que está conta de que forma você está com esse filho. Pode trazer um exemplo de um utente que trabalha com ele na França e traz esse desafio, está trazendo sofrimento porque forma como se me educa. E faz pressão de cima e está trazer, e tudo que trabalha com ele e alguns outros irmãos, está traz aquela. Mas ela e se marido está falando bobo e educa nos filhos de 1 ano e da mesma forma que o marido não. E há dias na conversação que foi já entende mas se reproduzem a mãe.
E ela carrega acima aí. E ela está procura ajuda, está procura terapia, está procura porque coisas que herda de cima aí. Mas inconscientemente, aquele que não tem, que vem de nosso passado, não está passando para nossos filhos, nunca está dando conta. E que importa em que condições sociais nós está? Que importa o grau de religiosidade? Que importa nos níveis de intelectualidade? Nós está lá para passar para nossos filhos direto e indiretamente. E o nosso desafio hoje ajuda a pais a entender que ela questiona se atitude, se comportamento. E porque se nunca conseguir aquilo, nós está lá para reproduzir. E para nós, nos ama, que na verdade essa ama, mas pois é que você está bem igual naquele se amor. É verdade. E de que forma, por exemplo, conflitos diários dentro de casa pode afetar o emocional de nossa criança e adolescente? E hoje é necessário, não entende, não explica isso de uma forma que está falando, mas um fuso que não te dá, mas aquele fuso 30 anos, 50 anos, 100 anos depois, alguém sai tão forte fuso a tirar feito. Você fala, como é possível? Uma palmada injustamente, ou que aquela criança considera uma aquela palmada que foi justo, aquela criança, amanhã está com 80 anos, aquela criança interior está lá, te reproduz aquela palmada. E maus tratos que mim se maltrata a mulher, ou se te discute com a mulher, ou se te, e para mim não se te discute, ou não se te briga, aquela criança se te carrega trauma, e que se te vai reproduzir. Ou que mim chega a casa 1h madrugada, 3h madrugada, minha filho macho só estou gel, minha filho fêmea só estou gel, e amanhã está falando, por que minha filha tolera tanto esse marido? Por quê? Porque ele percebe na cima aí, e percebe na atitude de si aí. Porque a educação é aquele que está falando, a educação é aquele que está vive. A educação é a energia que me tem dentro de mim e que sem que me percebe que a energia está passando para meus filhos. Então é muito mais do que simplesmente essa ama. Porque pode ter meus filhos todas as condições econômicas para porque engaja mas está mal. Então der bom quarto, então der bom comida, então por lá não está com colônia de férias, então por não está viaja, mas na verdade em atitude. Coisa que entende dentro de mim. Hoje cedo uma fala lá de Portugal. E esses dias meu marido está ali, em casa está aguenta, em casa está suporta. Se comportamento com o filho, se aquele outro. Então, aquele menino de 4 anos, ela consome tudo, se uma esponja. Amanhã não está perguntando por que essa está assim. E é necessário, não ter esse país consciente para despertar, mas cada gesto, mas cada atitude que me tem, minha filha está lá a receber, tanto pela positiva como pela negativa. Licença, não pode falar também de que, por exemplo, gritos, sermões, comparação que não está fazendo entre filhos dentro de casa, que ela também tudo está afeta o emocional. Nós está arrebenta a alma de nosso filho. E a casa está feita, não. Nós está nunca só vê um pulo bonito, né? A alma de nossos filhos. Mas que para nós é educar. O que está falando, a papai nunca está certo falando. 5 dedos, não, calma, que é igual. Que é igual. O que mim também tenta comparar filho. O que mim está falando, fulano faz isso, você mesmo tem que fazer. O que me está e pressiona filho. Há muitas. É claro que no processo de educação não necessariamente tem que ser tudo permissivo, mas pais mestre e reflete mais, questiona mais cada palavra que nós está falando, com que energia que nós está falando e de que forma nós está levando para nossos filhos. Por quê? Porque muitas vezes não fica assim. Por que um está de uma forma e o outro está de outra? Ontem ainda mais está trazendo que lá. E eu falei que tem um filho de 8 anos, então, tipo de conversas que ele com o filho está tendo, pai está falando, por que está para comigo também? Eu falei, mas Bobo que tive tempo de qualidade com o filho. Botava fim de semana com ele, botava passa para ele, mas você está conduzindo no telemóvel. Você está almoço, você está no telemóvel. Bobo vida está no telemóvel. Você está levando para o parque, para aquilo, você está no telemóvel. Que tempo de qualidade? Ou seja, mas o papel de um pai de classe média alta, um pai bem posicionado, um pai que tem boas intenções com o seu filho, mas que é que você está conseguindo entender. Então, é isso que não me se entende no nosso processo educativo. E também existe a pressão que acaba de falar, gosto de que
não te pressiona nos filhos, tem que ter uma boa nota. Hoje, o colega se vai quadro de honra, vou caçar também. Que ela também acha que é uma pressão desnecessária para parte de pais encarregados de educação. E horas que me certa pressão. É claro que tem que desafiar filho a estudar e a procurar ser melhor. Esse mês para ser melhor que o mês passado e para ter melhores resultados, a fazer um esforço, mas ele enquanto indivíduo, sem comparação. E porque quando nos pressiona menino, tem que atingir meta tal, muitas vezes esse pequeno menino está com outras coisas, com outros problemas, com outros traumas, com outros que nunca entende. E que às vezes está cobrando. Pode trazer caso de um adolescente e que ele é quadro de excelência e aos 17 anos, 12º, do nada é para 8, 7, 12. E o professor está contra ele, está sanha, mãe com o pai é bom, que outro. Mas ela, se o pai estava na separação, o pai fica maltrata a mãe durante toda a noite, é confusão dentro de casa e aquela coisa se dá mental. Aquela coisa mesmo que se emocional. Mas ninguém que você consiga entender o que está por detrás disse e todo mundo estava a exigir, você estava a cobrar riba de se ferida emocional. Então muitas vezes no mês se sabe questiona, no mês se sabe modo que não te ajuda a criança e adolescente a projetar a vida, entende, mas na vida não pode ter notas 19, mas também não pode chegar a 14, mas também um dia outra negativa me cai o fim do mundo. E me caiu o fim do mundo. Me tive esse debate com a rapazinha aos 16 anos e sempre quadro de honra. E foi aquele dia e chega da minha mostrando uma nota negativa de matemática. E quando eu mostrando, em jogo, depois dar um abraço. É chato comigo. Papá, já tem 2 notas em cada dorme. Vamos saia com a minha, você briga comigo. Desculpa, minha filho. Desculpa se me fazer o perceber, mas me quer para lá. Papá está ali para qualquer resultado, porque papá, na matemática, quando eu tinha cuidado, 10 horas para o contorno. E por que alguém que me tem que me impressionou? Por que me tem que me matou? Se vou trazer sempre boas notas e um dia negativa pode vir, nunca sabe o que isso está passando. Então, foi um momento de diálogo para nos reformar. Então, pensa, mas é necessário que pais tenham isso em mente e para nos reformar no nosso processo. Porque uma palavra que o filho está carregando às vezes para a vida toda. É verdade. E muitas vezes também ele não está falando sobre dificuldade que muitos adolescentes têm em falar com seus pais sobre esse sentimento. E por quê? Porque adolescente tem essa dificuldade? Porque muitas vezes pai que espera de 14, com 15, com 16 anos, pensa bem dialoga, bem enchendo no papi. Mas é algo que não pode preparar com 4 anos, com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos, para que minha filha sinta vontade de falar, sem ir para mim mostrar, para mim orientar, sem ir barrar, sem proibir, sem para questionar. Para que minha filha, à medida que estava a sentir vontade de expressar, Petra, mas se mim, tudo coisa que é falando, não, acabou de, não que é bem falando. Para que minha filha sentia vontade, eu só passa para desafio tal, para desafio tal. Percebe me tem um pai ou mãe ou um adulto de referência para acolher, para amparar, para orientar, para julgar, para dar ferramentas, percebe que está reformada, que está reorienta. Então é necessário que pais tenham isso em mente, para que pais consigam contar essa história para a criança, para adolescente, olha, minha vida foi assim, passa para assim, enfrenta desafio tal, mas a bom está ali para ajudar para que você chegue para lá. Então, seria isso o caminho. Ao fim e ao cabo, também cria aquela cumplicidade, aquele laço com o filho. A hora que eu tenho aquela cumplicidade, é mais fácil ele fala com ele, expressou o seu sentimento. E muitas vezes, a hora que fica com a coisa para dentro, é que ela também está prejudicando o emocional. E ela acaba para fugir. E por quê? Porque se bobo que consiga dar-lhes espaço. Então, um caso de um adolescente, até os 11, 12, eu estava na país separado, ok, bem, eu papai com papai você gosta de flano, você gosta de aquele outro, e pai brinca, pai ri, canto e começa a menstruação bem, pai fala, hap, hap, hap.
Ou seja, que o menino fica já com medo de ir nesse país, sem vontade de ir nesse país. Por quê? Porque o pai, em vez de uma relação de amizade, ele brinca, começa mal na pressão, começa mal na exige, começa mal na... Então, eles afastam. E o pai fica a cobrar. A bobo que está assim antes, nós amizade que está assim antes. Por quê? Porque aquele pai destrói com aquela pressão. Ou seja, já tem menstruação, gosta, então tem que tanto. Então, aquele pai podia dar uma outra orientação, no sentido de ajudar a entender. Existe a época de arranjar namorado, existe a época de início de vida sexual, para que ele sinta a vontade para contar se pai sobre se namoro, sobre se vida sexual, quando que você começa, que riscos que você está correndo, para que ele pai saiba orientar, ou quer mãe, ou outros adultos de referência. Então, tinha adolescentes que entendem e que está trazendo, mas as que até leva para outros adultos, e inclusive adolescentes próximos da minha família, de sobre namoro, sobre aquele outro, sobre diferentes. Por que está trazendo? Porque nunca estava a cobrar, simplesmente você estava a saber orientar, questionar, fazer com que eles reformatem, eles repensem, eles reanalisam sobre suas atitudes, seus comportamentos. E isso pode ser o caminho para fazer com que nos educa de uma forma mais saudável e com amor. É verdade. Paulino, obrigada por estar conosco na Show da Manhã mais uma vez e nos fala sobre esse tema ali, que é bastante pertinente. E certamente fica a abertura para nos continuar essa conversa ali, para nós não tinha o ponto para nos falar acerca de educar e amar ao mesmo tempo. Muito obrigada. Boa.